Terminei de ler o livro 7 da série Outlander, Ecos do Futuro, da autora Diana Gabaldon, e eu vou falar pra vocês. Que livro, minha gente, que livro! Mas tem spoiler nesse vídeo, tá? Eu tô contando tudo aquilo que tá acontecendo no livro 6. Aqui do livro 6, do livro 7. Tem coisa na série que eles não falaram ainda que tá aqui nesse livro. Então, ó, assista por sua conta e risco. Você que decide. Eu comecei a ler os livros quando estava ali mais ou menos na 4ª ou na 5ª temporada, não lembro direito, eu sei que era meados de 2019. Então, quando eu comecei a ler esses livros, eu já sabia qual era o início da história, né? Então, acabou que eu fui lendo assim, bem devagarzinho. E esse livro 7 foi o primeiro livro que eu li antes da série acontecer. Então, foi uma sensação diferenciada, sabe? Ver a história assim em primeira mão no livro, né, sem saber o que ia acontecer na televisão e poder ir pensando, nossa, como será que eles vão adaptar essa história para série? O que eles vão fazer? O que eles vão tirar? O que não vão? E eu fiquei muito empolgada de poder ler esse livro antes da série, assim. E foi um antes da série, bem antes mesmo, sabe, assim. O bem antes que eu quero dizer é bem próximo. Porque eu terminei o livro 6 em fevereiro, final de fevereiro, e aí início de março eu já comecei a ler o livro 7. Então foi assim, comecei a ler, já começou a série e eu fui lendo assim antes dos capítulos acontecer. E foi justamente isso que motivou esse canal aqui, Entre Páginas e Cenas, que é justamente fazer essa comparação do livro com a série. Porque eu li o livro e ficava assim, mas e aí, qual que é a comparação? Como é que eles adaptaram? O que eles fizeram? O que não fizeram? Eu falei, vamos fazer um canal então. E eu tenho ficado bem feliz de ver que vocês têm gostado aqui do canal, dessas análises que eu tenho trago pra vocês. Inclusive, se já é inscrito no canal, se você não é inscrito, se inscreve ou ativa o sininho para você receber todas as notificações de quando eu trazer novas análises aqui para vocês. E se tem alguma série ou algum filme que vai sair em breve, que é baseado em algum livro, e você quer ver uma análise de comparação, comenta aqui que eu já vou me organizando e pensando qual vai ser o próximo livro que eu vou ler, que vai ser adaptado para as telinhas, pra gente poder analisar isso tudo juntos. Então vamos lá, né? Vamos conversar desse livro. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar um vídeo de 40 minutos, mas sim, o tanto de história que tem aqui dá para ficar 40 minutos, né? Mas aí vai dar trabalho demais pra edição também e tudo mais. E vocês sabem que eu gosto de tentar entregar aqui um vídeo bem gostoso de assistir, com o máximo de edições possível, ficar a melhor produção que você pode assistir, a melhor experiência para você. E esse livro 7, eu achei ele o menor de todos até o momento. Eu sempre gastei assim muito tempo para ler os livros anteriores, até porque como eu já sabia a história, eu não tava assim tão disposta, sabe, a ler vários capítulos de uma vez, então foi algo bem demorado ler os primeiros livros. Mas esse livro eu fiquei na sensação de que ele foi mais curto, sim. Eu vou conferir a quantidade de páginas e vou deixar aqui do lado para vocês poderem comparar a quantidade de páginas de cada um desses livros que tem. Então, afinal de contas, é muita página, é muito livro, são livros bem densos. Eu não tenho nenhum livro físico, todos os meus estão aqui no meu Kindle. Inclusive tem link aqui na descrição caso você queira adquirir algum desses livros, para poder te redirecionar lá pro site, ficar bem facinho para você comprar. E é uma história que vale muito a pena ler, tá? Assim, a gente vê uma série maravilhosa, porém, eu gosto de pensar que a série e o livro, eles se complementam. Tem um olhar no livro e tem um olhar na série. Tá, mas vamos falar do livro, né? O livro, ele começa com aquele gostinho de saber que a Brienne e o Roger foram pro futuro e saber o que vai acontecer com o Jaime e a Claire, como é que eles vão lidar, como é que eles vão chegar até a Escócia, como é que vai ser todo esse processo. No início do livro, a gente tem uma narrativa, assim, bem densa deles saindo ali da Carolina do Norte para poder tentar encontrar um navio. Tem toda a preocupação que o Ian tem em relação ao Archibald. E a gente vai descobrindo ali como é que tá a Brienne e o Roger no futuro, quando eles encontram ali as cartas, começam a ler e tentar entender tudo que tá acontecendo, e fica as preocupações de viver ali no presente, a saudade de quem ficou ali no passado. E tem toda uma narrativa falando ali do William. Uma coisa que eu achei bem difícil nesse livro é porque os capítulos eles não estão assim numa ordem cronológica de tempo. Então a gente vê a história do William se passando em um determinado momento, a história do Jaime e da Claire em outro e a Brienne e o Roger em outro. Então às vezes você tá ali no momento da Claire e do Jaime, tá lá o pessoal, eles se organizando para poder conseguir uma passagem para poder voltar para a Escócia. Aí no capítulo seguinte, quando vai falar do William, a história do William aconteceu uns 6 meses antes daquilo que tá acontecendo com a Claire e o Jaime. E aí depois vem mais um capítulo com a Brienne e o Roger lá no futuro. Então esse livro em específico, como ele tem muito disso de futuro, futuro não, né, presente, do presente em relação ao passado, e ali no passado tem essa diferença da cronologia do William e da cronologia da Claire e do Jaime, tem um pouquinho assim de você pensar, nossa, eu tava aqui no reto, uma linha certinha, e aí de repente tem esse pulo, então às vezes pra se situar ali, você fala assim,
Pelo menos eu me senti desse jeito enquanto eu tava lendo. E o início, quando a autora traz todo o contexto ali do William, o que tá acontecendo com ele, é um pouquinho cansativo, sabe? Porque o William é um personagem novo. Então você não se apaixona pelo William ali de cara, de primeiro. No final do livro, você já tem uma visão assim do William completamente diferente. Você fala assim, que bom que esse personagem tá aqui. Mas lá no início é difícil de aceitar. Porque assim, você tá envolvido em entender o que aconteceu com a Brienne e com o Roger, e aí quer saber como é que a Claire e o Jaime vai chegar até a Escócia, e me vem lá um monte de capítulo grande do William. Mas, como eu falei, até o final do livro vale a pena pra você entender como que é esse personagem, pra você ir se apaixonando por ele aos pouquinhos. Então assim, vale a pena passar por esses capítulos do William. E eu reparei em alguns fóruns aí da internet, o pessoal reclamando, até falando assim, nossa, mas focou demais no William. E assim, no início do livro dá essa sensação mesmo. Mas no final eu fiquei com a sensação de que foi muito bom ter esse foco no William pra gente poder realmente entender esse personagem. E falando em William, esse livro ele tem muitos detalhes aí dele, do Lord John, e dos primos dele, que é a Dottie, o Henry e... como é que é o nome do outro? Gente, esqueci, vou pôr o nome aqui na tela. E o tio dele, toda a relação que o Lord John tem com o irmão dele. Tem um outro irmão ainda, que é o Percy, que tem a ver com o Fergus, que isso não passou nada na série. Não quero comparar com a série aqui agora. Nosso objetivo é foco, livro. Então a gente vê toda essa história do Lord John, que é interessante também. Eu gostei muito ali da parte quando o Lord John tá conversando com a Dottie pra entender o porquê que o William quer casar com a Dottie. Ah, tem spoiler nesse vídeo, tá? Ok, acho que eles não vão adaptar isso na série, colocar essa relação de amor aí do William com a Dottie, até porque na série a gente já viu aí que ele tá interessado na Rachel. Então tem bastante coisa relacionada a eles, a essa história, e até uma história que no final ali você vê que cruza com a história do Denzel e da Rachel Hunter, o que é bem legal de ler, de entender todo esse contexto. Então, assim, tem mais personagens, eu achei um livro bem diferenciado em relação aos anteriores, eu achei ele muito mais fluido de ler, apesar de ter essa dificuldade de vai e volta no tempo ali, mas eu achei uma história que desce, melhor, sabe? Eu acho que eu fiquei traumatizada no livro 5, que o 5, a Cruz de Fogo, ele tem, aquele início dele ali não sei quantas páginas para relatar uma semana de evento, né? Assim, 2, 3 dias ali, e foi muito nessa, eu fiquei meio traumatizada. Mas esse livro 7 eu gostei bastante nesse contexto. Então, voltando para a história, até a metade ali do livro acaba que é mais maçante, mais enrolativo. Não vou chamar de enrolação, mas é porque são muitos detalhes ali, coisa que a gente não vê na série, inclusive assim, pelo que a gente viu na série, não faz tanta falta assim. Mas a gente vê muitos detalhes aí do William, da Dottie, do Lord John, do Percy, do Fergus, todo o contexto de como que o Ian está se sentindo em relação ali ao Wartbug, e a gente vê bastante coisa ali da Brienne e do Roger no futuro, como é que eles estão analisando, como é que eles estão vivendo, quem que é essa pessoa que está envolvida, que está ali assombrando a casa, né, que a gente sabe que é o William, que é o Buck, que é o antepassado ali do Roger, que viajou no tempo por acidente. Então até metade do livro é uma história assim, que você fala, tá, tamo indo, né? Onde que vai dar isso? Aí quando chega ali mais ou menos na metade, que começa todos aqueles acontecimentos envolvendo a guerra em si, ali a independência, né? Envolvendo ali, começando ali no Forte de Ticonderoga e depois aquelas outras 2 batalhas que eu não vou lembrar o nome, que agora vai ficar aqui na tela, que é o que a gente vê ali nos 2 últimos episódios dessa primeira parte da 7ª temporada. E aí da metade pro fim, gente, é emoção atrás de emoção, é coisa atrás de coisa acontecendo, e é um negocinho que você vai com vontade de ler mesmo, assim, pra poder entender tudo aquilo e saber, né? Até porque... E no finalzinho ainda, aí que fica pior, porque que depois que tem toda essa situação, que é narrada ali dessa parte, dessa luta ali pela independência dos britânicos contra o exército continental, até a Claire e o Jaime conseguir ali a passagem deles pra voltar pra Escócia. Fala, ok, bacana, tem toda a parte do Ian com a Rachel, que é muito gracinha de ver, a forma ali como que a Rachel gosta do Ian, assim, foi meio de supetão, eu achei, na hora que eu tava lendo, eu falei assim, quê? Mas peraí, o Ian gosta da Rachel? Não tô entendendo aqui, tá? E ver como que isso se desenvolve, da Rachel assim, falar, não, eu vou cuidar do rolo aqui, ó, o rolo se machuca ali numa situação, e o pessoal tá querendo ir atrás do Ian, e a Rachel fala, ó, Ian, pode fugir, eu vou cuidar do rolo, pode confiar em mim. Então é muito bacana ver isso se desenvolvendo ali, por mais que foi do nada, na minha visão, tá? Se você percebeu alguma pista disso antes, comenta aqui embaixo, eu quero saber. E aí no momento que eles chegam ali na Escócia, a gente vê o Jaime indo atrás do maquinário dele de impressão para poder restabelecer essa profissão dele de estar ali para poder tipógrafo que fala? Acredito que sim. De ter a gráfica ali, né, e imprimir todo o material para aquela época. A gente vê ele se reunindo de novo ali em Lannybrook, conversando com a Jane,
com o Ian, o pai do Ian, né? Ian e o jovem Ian, que a gente tem a diferenciação no livro pra poder entender quando eu estou falando do pai e quando eu tô falando do filho. O pai do Ian, o Ian mais velho, ele tá numa situação ali já de quase morte, ele tá quase morrendo, ele tá numa situação ali de saúde muito debilitada, então é legal ver tudo aquilo ali, como que vai fechar esse ciclo em relação aí a Lily Brock e a irmã, a Jane e o Ian, até todo mundo conseguir voltar pra Escócia. A Claire volta pra Escócia pra poder cuidar do Henry Christian, que a Marcia lhe pede. A Marcia lhe manda uma carta pra mãe dela e fala, pede a Claire aí pra ela vir aqui me socorrer, porque tá difícil. E a Claire vai sozinha, ela atravessa o oceano de novo sozinha pra Carolina do Norte pra poder encontrar a Marcia e pra cuidar do Henry Christian. E quando chega lá, gente, nossa, eu tô até vendo como é que eles vão adaptar tudo isso pra próxima parte da série. Não vou falar da série, vou falar do livro. Porque, assim, são acontecimentos emocionantes, né? A gente vê a Claire chegando lá na Carolina do Norte de novo, de repente descobre, olha, o Lord John tá aqui. E o Lord John fala, nossa, você tá aqui, Claire? Me ajuda aqui, ó, o meu sobrinho Henry, ele tá precisando fazer uma cirurgia. O Denzel tentou aqui, mas ainda ficou uma bala presa lá dentro. E eu confio em você, né? Tem o éter. Ela fala, não, vamos cuidar dele aqui, né? A gente vê a Claire operando junto com o Denzel. Gente, aquela capítulo, aquela parte eu achei muito legal, muito bacana mesmo. Me pergunto se vai ter essa adaptação ou não, queria ver. Acho que fica legal. E enquanto ela tá ali, ajudando ali nesses cuidados com o Henry Christian, ela acaba se envolvendo nessa mobilização de independência. Por quê? Porque o Fergus, ele tem uma gráfica também. E o Fergus, ele distribui panfletos ali em prol do exército continental, distribuindo folhetinhos ali, que o exército britânico não vê com bons olhos. E quem é que distribuía esses folhetinhos? O Fergus estava colocando os filhos dele pra fazer isso, de irmã. Só que aí a Claire fala, não, mas é uma criança. Pode deixar que eu faço. E ela começa a ajudar nisso daí, a gente vê isso assim, bem nas entrelinhas, e de repente descobrem que ela tá ajudando ali nessa situação, nesse contexto, entregando folhetinhos, e o pessoal quer prender ela. Eu esqueci o nome da pessoa, mas vou deixar aqui na tela também. Conversa com o Lord John, falando, você tem alguma relação com a Claire? Eu vi que que ela vem aqui na sua casa, né, onde você tá aqui. Ele, não, tem não. Por quê? Não, porque nós vamos prender ela, que ela tá conspirando aqui nessa situação toda. E ao mesmo tempo, o Jaime já tá voltando da Escócia para poder se encontrar com a Claire lá na Carolina do Norte de novo. Ele traz a Jane com ele, que agora a Jane sabe que o Ian morreu. O pai do Ian morre, tá? O pai do Ian morreu. Ok, e aí? Quem vai ser o dono de Lily Brock vai ser o filho dela. E, consequentemente, o filho dela tem uma esposa e a Jane, por mais que a gente vê ela ali toda durona, aquela personagem forte, legal, que a gente gosta de ver, ela sabe que só tem uma senhora de Lily Brock. Não tem o que ela fazer ali, porque vai ser a esposa do filho dela que vai tomar conta de tudo. Então ela fala, não quero ficar aqui mais não. Então ela vai com o Jaime junto pra Carolina do Norte e eles perdem o navio. Por um acaso, o navio vai embora sem eles têm que arrumar outro. Só que isso salva a vida deles, porque o navio que era pra eles pegar, que eu também vou deixar o nome aqui na tela, ele afunda no meio do mar. Acontece um acidente ali, uma tempestade, acontece um acidente e todo mundo morre. E o Jaime, ele tinha escrito uma carta pra Claire falando que tava lá naquele navio. E o Lord John Grey, com os contatos que ele tem ali com a marinha, descobre que aquele navio foi afundado. E o Jaime foi embora junto. E considerando isso, e considerando que a Claire tá prestes a ser presa, o que o Lord John faz? Vou casar com a Claire. É a última coisa que eu posso fazer em prol do meu amigo Jaime, para poder ajudar a esposa dele, eu vou casar com ela, para poder salvar ela e proteger ela, e consequentemente a Claire até fala assim, não, então você também consegue proteger as crianças aqui, o pessoal da Marcely e os meus netos? E o Lord John fala que sim, e a Claire concorda em casar com ele em toda aquela situação. E eu lembro de ver esse spoiler antes de ler o livro, sabe? Eu já tinha lido em algum lugar ali que eu cliquei sem querer, que a Claire casava com o Lord John, e eu ficava assim, que? Como assim? Isso pra mim já foi um absurdo por si só. Aí quando eu li essa parte, pensei, tá, tudo bem, justifica-se, né? Vamos ver o que acontece, o Jaime ainda vai aparecer, a gente lê aquilo e sabe que o Jaime tá vivo. A gente, como leitor, vai vendo aquela informação e fala, não, o Jaime vai aparecer aqui, ó, em algum momento, vai voltar. Só que aí, minha gente, eu não sei o que aconteceu na cabeça da autora que coloca a Claire pra poder ter relação com o Lord John. Inclusive, os dois pensando no Jaime ao mesmo tempo. Nossa, eu li aquilo, eu fiquei assim, eu não tô acreditando nisso aqui que eu tô lendo, não. Pensei, não vou nem conseguir colocar em palavras aqui a indignação que eu fiquei. Mas principalmente pelo fato de que estavam os dois pensando no Jaime. Sabe, ficou um negócio ali de 3 pessoas ao mesmo tempo. Foi difícil ler aquilo ali. Foi difícil. E aí o que acontece depois? Acontece de novo! E aí eu fiquei mais indignada ainda. Mas tudo bem. Eu imagino que você também deve ficar revoltado em relação a isso. Se você leu isso, conta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou disso. Porque quem eu conheço que é minha amiga que leu também ficou nesse mesmo sentimento. Porque é um negócio assim, fala, hã?
De onde você tirou isso, mulher? E aí depois o Jaime volta, aparece, né? Ele consegue chegar, porque como ele pegou um navio diferente, e ele era pra chegar aqui, né? Ali no Carolina do Norte. Ele vai chegar em outro lugar, não sei se é pra baixo ou se é pra cima, mas eu sei que ele tem que andar um pedaço ali do continente, da costa, pra poder chegar, de fato, ali na Claire, onde ele precisava chegar. Então demora mais. Quando isso acontece de fato, tem toda uma reviravolta, porque o pessoal tá indo prender o Jaime. O Jaime agarra o Lord John pra poder fazer ele de refém para conseguir se salvar daquela situação. Ao mesmo tempo, o William descobre que ele é filho do Jaime e o William fica revoltado ali naquela situação. Gente, eu tô tão doida pra ver essa cena na série. Nossa, essa parte eu achei ser legal. E é aí que a gente começa a se apaixonar mais pelo William, pelo menos assim, no meu ponto de vista. Nesse ponto ali foi crucial pra poder falar assim, nossa, que personagem massa, que bom que ele tá aqui. Jaime, nunca te julguei aí por ter tido esse filho aí depois da Claire. Então são muitos acontecimentos aí envolvendo a Claire e o Jaime. Então, no finalzinho ali, quando engata essa parte, fala, nossa, cadê o próximo livro? Cadê o próximo livro? Cadê o próximo livro? Cadê o próximo livro? E ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, a gente vê o fato que o Rob Cameron, que a gente vê o fato ali no futuro em relação a Brienne Roger, que o Rob Cameron rapta o Jaime. E o Jaime desaparece da cabeça da Amanda. Então eles assumem que o Jaime passou pelas pedras, atravessou as pedras, e o Roger decide voltar no tempo para ir buscar o Jaime, para achar ele, descobrir onde que tá. E aí você já fica toda aflita, né? Pensando, nossa, o que vai acontecer? Será que ele vai achar? Será que não vai achar? Como é que ele vai ir para a época certa? Como é que isso tudo vai se desenvolver? Será que ele vai encontrar com a Claire e o Jaime ali no meio do caminho? Não sei, não li o próximo livro ainda, gente. Porque eu terminei de ler esse livro aqui tem uns 10 dias e eu tava assim, absorvendo a informação, tá? E relendo algumas partes para poder trazer essas análises aqui para vocês. Então ainda preciso descobrir o que acontece no próximo livro. Mas vamos teorizar, né? Então, assim, não sei o que vai acontecer, mas eu espero muito que o Roger cruze caminho aí com a Claire e o Jaime. Isso é legal de ver. Só que aí, quando isso acontece, né? A gente tá ali lendo o livro e assume, ok, Jaime e Rob passaram pelas pedras. Já estão no passado. Só que depois que o Roger passa pelas pedras para poder ir atrás do Jaime, o Rob Cameron aparece ali na casa da Brienne. E você fala, mas o que tá acontecendo, gente? O que esse homem tá fazendo aqui? Ele não tinha passado? Não, ele não passou. E aí a gente descobre que ele trancou o Jaime ali na mina, que é ali do trabalho da Brianna, que eles fizeram pregar aquela peça nela. E quando ele prende ele lá, a última coisa que a gente ouve falar do Jaime nesse livro aqui é que o Jaime acha o carrinho ali que a Brianna passou, até fiz a análise comparando a série com o livro nesse aspecto, vou deixar o card aqui em cima, e na hora que isso acontece, e aí a gente fica então, lendo essa parte desse capítulo naquela expectativa assim, a gente sabe que tem alguma coisa ali naquela mina, mas será que o Jaime vai atravessar ali? Será que não vai? O que vai acontecer? Porque a gente sabe que o Jaime sumiu essa ligação que ele tem com a Amanda ali na cabeça da Amanda. Então, fica subentendido que sim, ele atravessa as pedras. Mas a gente não tem essa confirmação até o final do livro. Ou seja, essa confirmação só vai vir no próximo livro, no livro 8. Então é muita coisa para digerir e acaba tudo assim com esses personagens que a gente fala, e aí, cadê o próximo? Cadê o próximo? Quero o próximo, quero o próximo. E além disso tudo, ainda tem a finalização ali da história em relação ao Ian e o Archibald. Porque o Archibald aparece e acaba que o William chega pra salvar todo mundo. Tá ali o Archibald brigando com o Ian e o Rolo. E aí o William... Eu acho tão difícil falar o Ian e o William na mesma frase que vocês não têm noção. Aí o William chega e dá um tiro lá nele e salva todo mundo. E o Archibald acaba morrendo e a gente vê finalmente ali o Ian ficando muito mais próximo da Rachel e eles pensando, e vai casar, não vai casar, o que vai acontecer? E o Ian fala pra Rachel que assim, olha, não tem como eu virar um quacker aqui junto com você, infelizmente. Vamos ver o que acontece no próximo livro. Então assim, o livro acabou e eu fiquei extasiada. Já acabou, fui mandar mensagem pra minha amiga falando assim, Camila do céu, acabei de ler o livro, bora conversar. E eu digeri tudo isso pra poder vir aqui gravar esse vídeo pra vocês, porque se eu aparecesse aqui histérica do jeito que eu tava na hora que eu terminei de ler o livro, vocês nunca mais iam voltar aqui no canal. Ou talvez sim, né? Aí vocês passam a gostar mais de mim, não sei. Mas essa foi a minha visão geral do livro, até a metade ali foi bem caminhando devagarzinho, e da metade até uns 70% o trem engata legal, e de 70% pra frente, aí que a história deslancha e a gente fica assim, desesperado, doido pra saber o que acontece no próximo. E eu já comprei o próximo livro e vou começar a ler. E quem sabe eu vou trazendo aqui uma análise capítulo a capítulo pra vocês, né? Não sei, é uma possibilidade. Mas na verdade eu quero trazer as comparações das temporadas passadas, em vez de esperar sair a próxima parte, pra gente poder conversar sobre essa parte do livro 8, né? Então, assim, tem muita coisa pra trás do livro 1, 2, 3, 4, 5, 6 pra poder falar em comparação à série aqui nesse canal. Se você gostou do vídeo, curte, comenta aqui o que você achou. Se você ficou, assim, histérico, doido igual eu quando foi lendo esse finalzinho. Principalmente a parte ali da Claire e do Lord John.
Minha gente. Não consigo nem falar. Porque... Vamos ver o que acontece, né? No livro 8, o Lord John, no final do livro, ele conta pro Jaime, falando assim, olha, eu tive conhecimento carnal da sua mulher. E vamos ver, vamos ver. A única coisa que eu consigo falar é isso, vamos ver o que acontece. Obrigada por assistir e até a próxima.